Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar potenciação com números naturais. Quer aprender? Vem comigo. Bom, pessoal, potenciação com números naturais. O que seria potenciação? Para a gente entender, vamos analisar a seguinte situação. Bactérias são micro-organismos que se reproduzem rapidamente. Considere um tipo de bactéria que dobra a cada 1 hora. Supondo que no momento inicial, 0 hora, havia uma bactéria, temos sua reprodução representada na tabela. Observe. Na hora 0, que representa o momento inicial, a gente tinha uma bactéria. Havia apenas uma bactéria. Essa bactéria diz aqui na situação que ela dobra a cada 1 hora. Ou seja, na primeira hora, depois de 1 hora, aquela uma bactéria terá se duplicado. Então, ela dará origem a uma outra bactéria. Assim, o número de bactérias será 2 bactérias. Na segunda hora, cada uma dessas 2 bactérias anteriores irão se duplicar. Desse modo, teremos então 4 bactérias, ou seja, 2 vezes 2 bactérias. Na terceira hora, cada uma dessas 4 bactérias novamente irá se duplicar. Então, assim, nós teremos 8 bactérias, que é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. É interessante, então, perceber que a cada hora o número de bactérias será multiplicado mais uma vez por 2, que é a duplicação dessas bactérias. Desse modo, eu tenho uma sequência aqui até a sexta hora, o número de bactérias será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64 bactérias. É interessante vocês observarem que a quantidade de bactérias ela resulta da multiplicação de fatores iguais a 2. Observe, cada multiplicação, os números multiplicados aqui são sempre o mesmo, o 2, nesse caso aqui. O que a gente vai apresentar para vocês é que essa forma de multiplicar números iguais, ela pode ser escrita de maneira simplificada, de maneira reduzida. Essa maneira simplificada é que nós chamamos de potência. Veja só, potência. Comparando os dados dessa tabelinha, vocês podem perceber que nessa coluna onde encontra-se a potência, observe, nós temos um número que fica embaixo, que está sendo o 2, em todas é o mesmo número, tá vendo? O 2. E nós temos um número que fica aqui no alto. Ó. Esse número, ele coincide com a hora. Olha só, 0 hora, lá em cima eu tenho o número 0. 1 hora, lá em cima eu tenho o número 1. 2 horas, lá em cima eu tenho também o número 2. 3 horas, número 3, e assim sucessivamente. Vejam só o que isso quer dizer. Como eu disse, essa forma é chamada de potência. Outras situações, vejam só aqui. Quando nós multiplicamos 3 vezes 3, observe que o número a ser multiplicado aqui é o mesmo, 3 vezes 3. Essa maneira de multiplicar esse número, ela pode ser representada de modo simples também. Ó. 3 embaixo e o 2 em cima. Esse número 3 é o número base dessa multiplicação. Né? E o 2 mostra quantas vezes o número 3 está multiplicado. Observe que o número 3 foi multiplicado 2 vezes. Lá em cima eu tenho, então, o 2. Ok? Outro exemplo. Aqui eu tenho, né, assim como lá no anterior, o número 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observe que esse número 2 é o número base dessa multiplicação. Então ele ficou embaixo. E a quantidade de vezes que esse número 2 foi multiplicado foi 5. Esse número 5 será representado aqui em cima. Ok? Olha mais um outro exemplo.
10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 foi multiplicado 4 vezes. É a base dessa multiplicação. O número de vezes que ele foi multiplicado veio aqui em cima. É o 4. Bom, pessoal, então isso que a gente está fazendo aqui é uma multiplicação de fatores iguais. Essa multiplicação, na matemática, recebe o nome de potenciação. Ok? E aquela forma reduzida é a potência. Então, observe aqui, eu tenho 5 vezes 5 é a potenciação. Já o 5 ao quadrado, ali é a potência, é a forma reduzida de se escrever essa multiplicação. Está certo? E aqui nós temos o resultado da potência. Ó, aqui o 25. Na potência, 5 ao quadrado, nós chamamos o número que fica aqui embaixo, que indica o número a ser multiplicado, nós chamamos de expoente, de base da potência. Ok? É a base da potência. Já o número que fica ali no alto, que indica quantas vezes a base será multiplicada, é o expoente. Então, aqui nós temos uma potência, né, de base 5 e expoente 2. O resultado dessa potência eu encontro quando multiplico o 5 vezes 5. Ó. 2 vezes ó, ele vezes ele mesmo, que dá aí o resultado 25. Né? Resultado ou potência de 5, que é assim que chamamos esse número. Bom, veja outros exemplos aqui. Então, para escrever a multiplicação 7 vezes 7 vezes 7, observe, eu tenho 7, é o número que se repete, ele fica na base. A quantidade de vezes que ele se repete é 3. Esse 3 será o nosso expoente. Aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 5 é o fator que se repete, então ele será a base. E a quantidade de vezes que ele é multiplicado será o nosso expoente, no caso, 4 vezes. Aqui também, 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. É a base da potência. E como essa base é multiplicada 5 vezes, o 5 será o nosso expoente. Ok, pessoal? E se fosse o zero? Da mesma maneira, 0 vezes 0, eu tenho então 0 duas vezes 0 ao quadrado. Com 1 também. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O número 1 é o fator que se repete, então é a base. A quantidade de vezes que ele se repete é o nosso expoente aí, 6. Ó, 1 elevado ao número 6. Bom, como é que a gente faz a leitura da potência, né? De uma potência? É importante a gente fazer isso aqui, veja só. Aqui eu tenho na primeira potência, eu tenho 3, a base, o expoente é 2. Então eu leio, ó, 3 elevado à segunda potência. Elevado, pois o número fica em cima, né? Ele está elevado. Então 3 elevado à segunda potência. Aqui, 2 elevado à quinta potência. Observe que nós começamos a leitura sempre pela base, né? Então, 2 elevado à quinta potência. Olha ali, 10 elevado à quarta potência. 7 elevado à décima potência. Então, sempre dessa forma. Lemos primeiro a base e, na sequência, o expoente. Então, 7 elevado à décima potência. O que significa que o número 7 será multiplicado 7 multiplicado durante 10 vezes, ou seja, 7 vezes 7 vezes 7, 10 fatores iguais a 7 sendo multiplicado. Essas são com você. Leia as potências. E aí? 5 elevado à segunda potência. 10 elevado à décima terceira potência. 20 elevado à terceira potência. 18 elevado à vigésima potência. 0 elevado à sexta potência. 8 elevado à sétima.
potência, 4 elevado à oitava potência e 34 elevado à 18ª potência. Então essa é a forma de ler, bem simples, né, tranquilo. Bom, agora de uma forma generalizada, então a gente pode definir uma potência como sendo uma multiplicação de fatores iguais, né? Se eu chamar esses fatores de P, que é a nossa base, eu posso representar por uma letra, P. N é o número que vem em cima aqui, representando o nosso expoente. Então, significa é o produto de N fatores iguais a P. Ou seja, P vezes P vezes P vezes P vezes P vezes P, e aí vai. N fatores, N vezes. Ó, N vezes. Ok, pessoal? Como nós vimos aqui anteriormente, com números. Né? Vimos com números isso daí. Bom, aqui é uma forma generalizada de representar a potência. Algumas potências, elas são especiais. Né? Por quê? Porque é possível associar essas potências com formas geométricas. Observe, quando a gente faz a figura de um quadrado, observe aqui, eu tenho aqui um quadrado maior, né? E nesse quadrado maior, cada lado, vocês podem perceber aqui, que mede 3 unidades. Ó. Esse lado aqui eu tenho 3 espaços, nesse outro lado eu tenho 3 espaços. Se eu contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho nesse quadrado maior, eu terei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, que é fácil de obter multiplicando. Ó. 3, o lado 3 aqui, vezes 3 desse outro lado. Ó, 3 vezes 3, 9. E como os fatores são iguais, ó, 3 vezes 3, a multiplicação de fatores iguais pode ser escrito na forma de potência. Ficaria 3 à segunda potência. A segunda potência, como ela é obtida a partir da figura de um quadrado, ó, nós podemos ler também, quando tiver segunda potência, ler da seguinte maneira: 3 elevado ao quadrado, ou simplesmente quadrado de 3. Eu particularmente prefiro ler 3 elevado ao quadrado, e aconselho vocês também a se acostumarem dessa forma, tá bom? 3 elevado ao quadrado. E aqui a gente tem uma outra figura, que não é um quadrado, ela é um cubo, né? É uma figura tridimensional, ela tem 3 dimensões, ó. Ok? Então é um cubo. Nesse cubo, se você contar aqui, você vai encontrar, ó, cada lado desse cubo maior medindo 5 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacinhos. Desse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em cima, ó, aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 aqui no comprimento, 5 na largura e 5 na altura. Se eu multiplicar aqui, então, é 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o número 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ó. Isso é o mesmo que escrever 5 elevado à terceira potência. Mas como a terceira potência ela se relaciona com a figura de um cubo, nós podemos ler também essa potência da seguinte maneira: 5 elevado ao cubo, ou cubo de 5. Isso vale para o quadrado, quando o expoente é 2, e o cubo, quando o expoente é o 3. Então, essas potências são chamadas de potências especiais, por essa razão aí. Tranquilo. E aqui a gente tem uma pergunta para vocês. Ó. Se porventura a potência fosse, o expoente da potência fosse o 0 ou o 1. Né? Muitas pessoas se perguntam, e quando é 0, quando é 1, qual é o resultado? Eu tenho aqui 2 tabelas para a gente analisar. Vejam só. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que dá 16. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8.
2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Observe, pessoal, que a cada linha dessa tabela, o expoente está diminuindo uma unidade. Ó. Expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1, expoente 0. À medida que o expoente ele diminui 1, vocês podem perceber que o resultado da potência está sendo dividido por 2, que é a base. Se eu pegar 16 dividir por 2 dá 8, se eu pegar 8 dividir por 2 dá 4. Então, se eu seguir esse raciocínio, ao dividir 4 por 2, eu vou encontrar o número 2. Se eu pegar esse 2 e dividir por 2 novamente, eu vou encontrar o número 1. Assim fica fácil da gente perceber, então, ó, que 2 elevado a 0 é 1 e 2 elevado a 1 é 2. Mas, professor, então quer dizer que numa tabela dessa é só dividir sempre por 2? Não, não é sempre. Essa divisão vai depender da base. Aqui dividimos por 2 porque ela era 2. Já aqui, observe que há uma diferença. À medida que o expoente diminui, ó, 3 à quarta é 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9. Observe que os valores aqui estão divididos por 3, que é o valor da base. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E, finalmente, se eu dividir 3 por 3 dá 1. Isso é importante para a gente perceber que toda potência de expoente 1 terá como resultado o próprio número, ó, a própria base. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3. E quando o expoente é 0, com exceção do 0 elevado ao próprio 0, o resultado será igual a 1. Vamos ver isso aqui, ó. Vejam só. Toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Olha lá. Se eu pegar 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0 é 1. 325 elevado ao expoente 0 também será igual a 1. Já toda potência de expoente igual a 1 terá como resultado a própria base. Olha lá, 2 elevado a 1 é 2, 7 elevado a 1 é 7, 10 elevado a 1 é 10, 0 elevado a 1 é igual a 0. Ok, pessoal? Lembrando que essa aula é de matemática básica, né? Por isso a gente está trabalhando lá no comecinho a potenciação envolvendo apenas números naturais. Em outras aulas, nós poderemos estudar a potenciação com números inteiros, com números racionais, mas isso vai ficar mais adiante. Para a gente finalizar, eu gostaria só de fazer uma observação, que é muito comum as pessoas associarem base e expoente de uma forma errônea. Vou aproveitar aqui nessa tabela, quando se tem lá, por exemplo, 3 elevado à quarta potência. Algumas pessoas pensam imediatamente multiplicar o 3 pelo 4. Né? Chegam ali e fazem o seguinte, 3 elevado à quarta potência, falar 3 elevado à quarta, é só fazer 3 vezes 4. Opa, beleza, 3 vezes 4 e deixar lá o resultado igual a 12. Então, só para a gente reforçar essa ideia, a base 3 expoente 4. A base 3 é o número que será multiplicado. Então, eu vou multiplicar o número 3. Mas não significa multiplicar o número 3 pelo 4, pessoal. É multiplicar o número 3 4 vezes, ou seja, 4 fatores iguais a 3. Então, você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Pessoal, desculpem, eu estou fazendo essa conta usando o mouse. Não tenho tanta habilidade para escrever usando o mouse, eu uso uma caneta. Minha caneta deu problema. Ok, pessoal? Opa, 3 olha eu fazendo 12 ali. Né? Erros de gravação. Vamos voltar aqui e fazer a correção. Olhei ali para o 12 e falei uma coisa com vocês e eu ia fazendo outra, hein?
Isso para vocês verem que o professor também dá suas erradas se distrair. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, como está lá em cima na nossa tabela. Então, só para a gente reforçar aí que são coisas diferentes, viu? Então, era isso nessa nossa aula inicial sobre potenciação com números naturais. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Se você matematicou comigo, deixe seu like, faça seu comentário, né? Se gostou mesmo, se inscreva no nosso canal, dê essa força aí e vamos continuar aprendendo aqui. Beleza, galera? Um abraço e obrigado pela atenção de vocês.